Jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. É Natal! Meus queridos irmãos, que bom estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Eu já disse para vocês nas palestras que já gravei sobre o Natal aqui para a Comunhão Espírita que eu amo essa época. Amo Natal, amo ver as cores da cidade, as luzes, as árvores de Natal, os enfeites. E é uma época que parece que tudo fica mais bonito mesmo, né? As pessoas ficam mais fraternas, o nosso olhar fica mais belo para a vida. E é muito bom estar aqui justamente hoje para que nós possamos conversar um pouquinho sobre essa data que eu adoro e que eu espero, antes de qualquer coisa, antes de iniciarmos o tema de hoje, que o Natal de vocês esteja sendo repleto de alegria. Não importa se você esteja rodeado de pessoas ou esteja sozinho, fisicamente apenas, no seu lar, porque nunca estamos sozinhos. Não importa se você tenha tido o Natal dos seus sonhos, com a fartura que você gostaria, ou se ele tenha sido um pouco mais difícil do que você gostaria, mas o que importa, meus queridos, é a esperança, é a renovação que esse período nos traz. Então, por isso, o nosso tema de hoje é justamente o Natal de Esperança. Vamos iniciar fazendo uma prece, a nossa prece de sempre, para enchermos o nosso coração com essa data natalina, com essa data de festividades, e vamos juntos, meus queridos, pedir por todos os nossos irmãos mais próximos, aqueles que habitam o nosso lar, aqueles que vivenciam a experiência da carne conosco, nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, aqueles amigos que ladeiam conosco nessa jornada. Vamos pedir por todas as pessoas que amamos, todas as pessoas queridas, desejando-lhes chuvas de bênção, esperança, renovação, paz, harmonia para os seus lares, saúde e tudo de melhor que nós gostaríamos que alcançasse essas pessoas tão amadas. Pedimos também, Mestre Jesus, por aquelas pessoas que sequer conhecemos, por todas as pessoas que habitam o nosso planeta Terra e todos os planetas desse multiverso. Pedimos, Mestre Jesus, por aquelas pessoas que estão enlutadas, tristes, porque nessa data se recordam de algum ente que já partiu para a pátria espiritual, que elas possam ser reconfortadas e que elas possam compreender, Mestre Jesus, que a morte é apenas um distanciamento por não existir mais a matéria, mas os laços eternos do amor jamais se rompem, portanto estarão sempre juntas, sempre ligadas em pensamento. E assim, Mestre Jesus, com os corações repletos de alegria, te pedimos proteção para esses momentos em que vamos conversar um pouco sobre o teu nascimento, sobre a tua chegada a este planeta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amores, vamos falar então do Natal. Pois muito bem, e o que é o Natal? A gente começa por aí, né? Essa festa, essa grande festa que é comemorada no mundo cristão. Em todas as partes, há mais de 1.600 anos nós comemoramos o Natal. O Natal que na verdade simboliza, como nós todos sabemos, o nascimento de Jesus Cristo. E esse nascimento de Jesus Cristo, por não terem uma data precisa, correta, exata, vocês sabiam que nem sempre foi comemorada no dia 25 de dezembro, como nós comemoramos hoje? Em outras épocas, eles variavam essa data, comemoravam em datas diferentes. E só no século VI, com o Papa Júlio, ele estabeleceu que a partir daquele momento, o dia 25 de dezembro seria a data de comemoração do nascimento de Jesus Cristo. E por que ele escolheu essa data? Também uma outra curiosidade, porque já era uma data em que se comemoravam muitas festas pagãs. Eles comemoravam, na verdade, a fartura e o início do solstício de inverno, lá na época já dos romanos. Então, eles começaram a utilizar essa mesma data, inclusive
com o propósito de atrair mais fiéis e mais pessoas para o cristianismo. Então começaram a realizar as comemorações aproveitando já que eles faziam desde antes comemorações reverenciando o Deus Sol e agradecendo pela fartura da colheita. Então eles começaram a utilizar essa data. Portanto, só de falar da data, nós já entendemos que há muitas simbologias, há muitas questões que nós comemoramos na época de Natal e que, na verdade, nós não sabemos muito bem o porquê. Então, o dia 25 de dezembro, como acabo de dizer, vocês já sabem que é uma data estabelecida, mas que não necessariamente foi de fato a data historicamente comprovada do nascimento de Jesus Cristo. E essas simbologias do Natal, elas envolvem muitas culturas, muitas questões que foram sendo acrescentadas. E essa semana eu gravei uma palestra também para a Comunhão Espírita sobre o Natal e eu explicava um pouco mais sobre essas simbologias. Hoje eu vou falar rapidamente, mas essas simbologias tantas que nós temos, que envolvendo essa data comemorativa, elas todas têm um porquê, uma história e elas foram sendo trazidas para esse momento em que a gente comemora o Natal. Por exemplo, temos vários símbolos. Temos a árvore, temos a entrega de presentes. Quem consegue imaginar um Natal sem árvore de Natal, sem entrega dos presentes, sem a mesa farta, uma ceia de Natal, sem a estrela que a gente coloca lá no topo da nossa árvore, que as crianças brigam para colocar aquela estrela. Sou eu que vou colocar a estrelinha. Então, geralmente, quem tem o hábito de montar árvore em casa sabe, e que tem criança sabe que esse é um momento único na memória afetiva delas, né? O próprio presépio, as guirlandas. Então, tudo isso está no nosso imaginário quando a gente fala de Natal. Mas, pasmem, muitas dessas questões são apenas simbologias que, como um mosaico, como uma coxa de retalho, foram sendo trazidas para essa festa, abrilhantando a verdade essa festa, porém nada tem a ver com o real sentido do Natal. Então a árvore, por exemplo, que já era utilizada há muito tempo, ela simplesmente, ela mais comumente passou a ser utilizada pelos cristãos, ou seja, trazida para esse momento da festa cristã, por Lutero, por Martinho Lutero lá, por volta de 1500. Então ela começou a fazer parte dessa simbologia. A árvore que na verdade, a simbologia do triângulo, da trindade divina. Por isso é que é o pinheiro, ela simboliza isso, esse triângulo, essa trindade, a Santíssima Trindade. É por isso que era utilizada e foi trazida, relembrando essa questão do triângulo e da Santíssima Trindade, a simbologia da árvore de Natal, que hoje a gente enfeita, coloca luzinhas, bolinhas coloridas de todo gênero, e que antigamente e até hoje em alguns países eles não utilizam essa árvore artificial que a gente usa, eles realmente vão às ruas e pegam um pinheiro e trazem para suas casas, A gente vê nos filmes americanos eles carregando em cima do carro aquele pinheiro enorme ou arrastando o pinheirinho para levar para suas casas, Hoje em dia no mundo moderno a gente já faz um pouco diferente, mas é preciso saber que é apenas uma simbologia. E a simbologia, por exemplo, do Papai Noel. Papai Noel, que a gente adora, o bom velhinho, o Papai Noel que tem essa roupinha vermelhinha e que a gente acha que ele sempre foi assim. Mas o Papai Noel, das histórias lá da época da Lapônia, ele tinha roupinha branca, não tinha nada de vermelho. Só na década de 1930, mais ou menos, a Coca-Cola fez uma campanha publicitária e foi ela que, na verdade, popularizou a imagem do velhinho, desse velhinho, que é inspirada lá em
como é que é o nome do santinho? Oh, meu Deus, já vou lembrar. E que era um velhinho que, na verdade, gostava de ajudar os pobres, gostava de auxiliar os pobres. Então, essa simbologia trazida para o Natal, que é alguém que presenteia, né? Ela foi mais comumente popularizada pelas campanhas da Coca-Cola. E por isso que ele tem essa imagem, essa roupinha vermelhinha até hoje. Né? A estrela, né? A estrela que é considerada, simboliza um guia para a humanidade, né? Um guia porque lá da história do nascimento de Jesus, a estrela de Belém foi quem sinalizou, foi quem guiou o caminho para que os 3 reis magos chegassem até o local exato do nascimento de Jesus. Os presentes, eles têm origem também nessa simbologia da entrega dos presentes que os 6 magos levaram para Jesus. A mirra, que era o perfume, o incenso e o ouro, e presentearam Jesus com essas 3 simbologias. O próprio presépio, né, que é uma palavra de origem hebraica que significa a manjedoura, e que por volta de 1300 ele começou a ser usado por São Francisco de Assis, e começou a fazer o presépio em simbologia a esse nascimento do Cristo, e isso foi reproduzido nas culturas seguintes, né? A guirlanda que hoje a gente utiliza com frutas, com folhas, com presentinhos, e a gente coloca nas portas da casa, simbolizando que a gente está convidando esse espírito natalino a entrar nos nossos lares, mas ela remete à coroa utilizada por Cristo. Então são muitas as simbologias. O santo é São Nicolau. Então são muitas e muitas simbologias, meus queridos. O São Nicolau é do velhinho, né, que inspirou a imagem do Papai Noel no mundo cristão. Então, meus queridos, essas simbologias todas, essa coxa de retalho, a própria ceia, como eu disse, na época das festas pagãs, como eles comemoravam o solstício de inverno, eles traziam essa mesa farta, né, ao redor da comida, ali eles comemoravam a fartura. E é por isso que a gente também utiliza no Natal essa questão da mesa farta. Então, são muitas simbologias. E aí a gente fica pensando, mas o Natal é isso então? Se não tiver isso, se não tiver estrela, se não tiver presente, se não tiver Papai Noel, se não tiver árvore, se não tiver guirlanda, qual é o verdadeiro sentido do Natal? E aí a gente tem que lembrar, obviamente, da história do Natal, da história de Jesus contada por meio dos relatos bíblicos. Da história do nascimento de Jesus, que é isso que motiva, mesmo que em culturas diferentes seja comemorado o Natal de formas diferentes, é isso que motiva no mundo cristão essa comemoração. Então, segundo as histórias bíblicas e os relatos bíblicos, né, Jesus, filho de José e Maria, José, que era um cidadão judeu, né? Era um judeu, e ele precisava então ir até Belém nessa época para participar do censo que o Império Romano realizava, essa contagem, né, das pessoas. E ele se desloca, portanto, de Nazaré com a esposa grávida, imaginem. Dizem que aproximadamente 140 quilômetros, então não vai dirigindo seu carro, não, né, gente? Vai lá a pé, ela em cima vai ali, né, toda aquela dificuldade, ela vai em cima de uma mulinha, porque ela estava grávida para ganhar o neném, e eles vão até Belém. E lá em Belém, quando chegam, eles não encontram nenhuma hospedaria. As hospedarias estavam todas lotadas. E eles são obrigados, portanto, a ficarem num estábulo, passarem a noite num estábulo, porque não havia outro local. E naquele estábulo, eis que nasce Jesus naquela noite. E naquela noite, então, rodeada apenas pelos animais que esquentavam e aqueciam Jesus com seu hálito de amor, vem Jesus na maior humildade que poderia nascer alguém,
e é colocado, portanto, ali na manjedoura. Essa é a história bíblica que nós conhecemos daquela noite em que Jesus nasce. E que no livro A Caminho da Luz tem um relato profundo e lindo de toda essa preparação do ponto de vista espiritual, não só do ponto de vista bíblico ou religioso, mas do ponto de vista espiritual sobre a chegada de Jesus ao planeta Terra. Toda a preparação, meus queridos, de um espírito da grandeza de Jesus, inclusive para preparar esse corpo físico e o seu perispírito para que pudesse estar compatível com as energias desse planeta, as energias densas desse planeta. É muito amor, é muito sacrifício, é muita doação, é muita exemplificação. Então, se nós não podíamos estar à altura de Jesus para aprender os seus ensinamentos ainda, porque nós todos caminhamos a passos lentos ou a passos largos, nos desviamos nas curvas do caminho ou não, ou seguimos nossa estrada, mas todos chegaremos a ser um dia como nosso irmão mais velho, como Jesus, que é aquele que é o exemplo, guia de moral, de conduta amorosa aqui na Terra. O espírito mais sábio, o espírito mais perfeito que já pisou o planeta Terra. Esse é o nosso modelo, o nosso guia. Muito bem, então Jesus nasce ali e é visitado pelos 3 reis magos. Os 3 reis magos, Melquior, Baltazar e Gaspar, que vão lhe levar então presentes, né, anunciando ali a chegada do Messias, anunciando ali a chegada do Cristo, o enviado de Deus. E Jesus veio, inclusive esse é um texto lindíssimo que está no livro, esse aqui que eu adoro, já usei várias vezes aqui nas minhas palestras com vocês, as cartas de Paulo, trazidas na versão de Emmanuel, né, compiladas por Emmanuel. E nesse texto que é lindo, que está lá na carta aos Filipenses, e também aparece no livro Caminho, Verdade e Vida, da FEB, no capítulo 8, esse texto ele vem falar sobre essa vinda de Jesus aos filipenses, né? Esse livro conta, e eu sempre falo para vocês que ele traz um pouquinho da história, e é muito legal por isso, né? Os filipenses que receberam essas cartas, elas têm uma característica muito pessoal. Paulo fala a eles de uma forma mais íntima, mais pessoal, né? E essas cartas são consideradas de fato legítimas, porque algumas houve questionamentos, essas dos filipenses não, pelas datas, pelo local onde inclusive Paulo as escreveu. E Paulo recebeu muito apoio dessa comunidade. Então essa comunidade, que apesar de ser uma comunidade judaica, não havia sinagoga, Paulo foi ali algumas vezes nas suas viagens, ele recebeu muito apoio deles, né? Bom, então esse local é um local também de alguns acontecimentos bem interessantes, né? E, bom, enfim, eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque a gente teria que falar da localização e tal, não é o objetivo de hoje. Mas eu gosto muito dessa forma como Haroldo, né, que é quem faz essa compilação aqui, traz pra gente, né? Ele vai explicando direitinho. Isso é uma psicografia do Chico, Emmanuel eu falei de Haroldo, mas não tem nada a ver não, é outro, eu tô confundindo aqui com outro livrinho do Haroldo, que ele traz também essa parte, mas essa daqui é a psicografia do Chico, e enviado as mensagens são enviadas por Emmanuel, que vai explicando pra gente cada localidade. Então todas as cartas, né, que foram enviadas por Paulo, ele vai explicando. Bom, mas voltando aqui, para não me perder do tema, né? Ele traz pra gente, nessa carta aos Filipenses, essa passagem que se chama Jesus veio. E Jesus veio para quê? Com qual missão? Com qual objetivo? Jesus vem realmente executar uma missão divina, uma missão de amor.
né? Tem um propósito, né, gente? Senão ele enviaria seus emissários como enviou outrora, em várias épocas da humanidade, em distintos lugares. Nós temos espíritos muitíssimo evoluídos que vieram falar linguagens diferentes em várias partes do planeta. Verdadeiros mestres que ensinaram também a humanidade de diversas formas em diversos tempos. Mas Jesus vem, então, e ele diz: para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime, todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da Terra. Isso é muito interessante, porque às vezes nós nos sentimos de alguma forma, por termos algum tipo de conhecimento superiores, eu digo nós, mas felizmente não costumo ser muito assim não, mas eu digo nós, humanidade, nós às vezes por termos algum tipo de conhecimento, de poder, de dinheiro, nos sentimos superiores aos outros. E ele vem dizer exatamente isso, né? Paulo fala assim: homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre os ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Então, Paulo convida os filipenses para que percebam que nós não somos superiores em nada, que se alcançamos algum tipo de conhecimento intelectual, se alcançamos algum tipo de aquisição financeira que nos propicia uma melhor condição que outros, tudo isso é momentâneo, passageiro, e que nós somos todos iguais, todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. E aí ele diz: para vir a nós, aniquilou a si próprio, né? Jesus aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como um filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, essa passagem é linda porque ele fala dessa simplicidade, dessa humildade da mensagem do nascimento de Jesus, que no Natal a gente precisa lembrar desses ensinamentos de humildade. Alguém que nasce, que poderia ter vindo como rei, que é o rei dos reis, mas que a sua realeza, ela é uma realeza divina, moral. Por isso ele dizia: meu reino não é deste mundo. Não é uma realeza material, como nós valorizamos muitas vezes aqui na Terra enquanto humanidade. Então ele vem, né, das estrelas à manjedoura, ele vem do infinito a uma limitação, ele vem da glória à carpintaria, ele vem da grandeza à abnegação, ele vem da divindade dos anjos à miséria dos homens. Ele vem da companhia dos gênios sublimes à convivência com os pecadores. Ele vem de governador do mundo a servo de todos nós. Ele vem de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio dos homens. Ele vem de advogado das criaturas a réu sem defesa. Ele humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do teu reino. Então, esse segundo texto que eu acabo de ler aqui, ele é o capítulo seguinte desse livro, que se chama Jesus para o Homem, né? Que está também nessa carta aos Filipenses. Então, carta aos Filipenses, capítulo 2, e eu li aqui o 7 e o 8 para vocês. Então, Natal, meus queridos, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal é justamente essa vinda de Jesus, que veio para nos ensinar a amarmos, que veio a nos ensinar a sermos melhores, um pouco melhores a cada dia.
E esse é o verdadeiro sentido que Paulo tenta ensinar aos filipenses e a todos nós por tabela. E aí, no livro Bilhetes Fraternais, no capítulo 100, cujo título é Natal de Esperança, que motivou essa nossa conversa de hoje, essa nossa palestra de hoje, tem uma passagem, gente, que é muito, 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 muito bonita, que fala justamente dessa época. E aí eu vou ler um pedacinho para vocês e diz assim, só uma partezinha, diz assim: todos os anos nessa época renovam-se as esperanças. O significado da vinda de Jesus ao planeta é muito profundo. Não se trata apenas de uma comemoração religiosa. É muito mais que isso. É o chamamento às virtudes esquecidas e essenciais para a felicidade. Então, nessa época, por alguma razão, nós nos tornamos realmente um pouco mais receptivos a essas verdades. Nós refletimos mais sobre a condição social, sobre a condição econômica das pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes ao longo do ano passam como invisíveis aos nossos olhos quando nós dirigimos os nossos carros pelas ruas, e muitas vezes não paramos para pensar naqueles que estão engrossando as filas das pessoas em situação de rua. Que outro dia eu estava lendo que aumentou na última década 200% a quantidade de moradores de rua, de pessoas em situação de rua. Então, muitas vezes nós não nos preocupamos tanto com essas pessoas e eventualmente fazemos campanha na época do frio, doando cobertores, ou às vezes na época do Natal, mas há pessoas bondosas que tentam ajudar ao longo do ano inteiro. Há ONGs, há pessoas que cuidam, há casas religiosas de denominações diferentes que cuidam dessas pessoas, porque as pessoas não chegam ali porque querem, né? Quando a gente vai conversar com pessoas em situação de rua, elas têm histórias diferentes. E elas chegam ali pela dor, pela doença, pela perda, pelos vícios. São situações muito diversas e que não nos cabe julgar. Então, meus queridos, o Natal é esse momento em que nossos corações se renovam para essa fraternidade, que nós nos tornamos um pouco mais amorosos, mais indulgentes com as dores alheias. E como eles disseram aqui, vai muito além dessa festa religiosa, vai muito além das simbologias do mosaico de tradições e culturas que nós temos nessa época. O Natal é realmente a renovação dessa mensagem da vinda do Cristo, que é muito profunda. Eu me diminuo para ir até vocês, meus irmãos, eu me diminuo para me sacrificar, para doar a minha própria vida, para que vocês aprendam como é viver diante das vicissitudes, diante da turbulência, diante do julgamento, diante das injúrias, diante das injustiças, e ser pacífico, amoroso, e ser indulgente, e acolher aqueles que mais necessitam. Jesus falava para aqueles que eram renegados da sociedade, que estavam à margem, os enfermos, os ladrões, os que realmente não eram ouvidos. Era para essas pessoas que Jesus falava. Falava para todos que eles queriam ouvir, mas principalmente para as pessoas que mais sofriam. Foram essas realmente a quem Jesus deu toda a atenção. E ele continua dizendo que a humildade da chegada, chegar numa manjedoura, chegar no local mais simples que ele poderia chegar, sem local, imagine, porque não havia uma hospedaria, uma hospedaria disponível, então ele vai ali para nascer em uma manjedoura. E ele diz aqui nesse texto: a humildade da chegada, a fraternidade, a solidariedade, a caridade da jornada, o sacrifício por amor na partida.
As fases da existência de Jesus são mensagens perenes de libertação espiritual. Então Jesus vem nos ensinar a nos libertarmos de todas as questões que são meramente materiais, porque a nossa vida eterna não faz parte deste mundo. São convites à reflexão de quem ainda nós somos. É um momento de olhar para nós mesmos, de percebermos ainda as nossas dificuldades, de percebermos ainda as nossas imperfeições e pensarmos com esperança no porvir. E então, Cristo, como é nosso modelo, como é nosso guia, ele é esperança. Ele é justamente, se nós sabemos que todos os seres foram criados simples e ignorantes por Deus, nosso Pai, e que cada um a seu tempo alcançará essa perfeição relativa, né? Porque perfeito, absoluto, só Deus, mas que nós um dia, nós somos perfectíveis e caminhamos para essa perfeição, em direção a essa perfeição, isso é uma grande esperança. Então, nós precisamos nesse Natal renovar realmente as nossas esperanças. Nós precisamos elevar os nossos pensamentos sempre, meus queridos, porque é esse pensamento que nos faz persistir no bem, que nos faz agradecer por tudo que temos, até mesmo pelas dificuldades pelas quais passamos, porque elas nos ensinam, elas são nossos grandes professores aqui na Terra. E essa esperança no amanhã é o que enche os nossos corações de vontade de sermos melhores. Que esse espírito do Natal nos envolva a todos nesse momento, nos relembrando o grande amor do Cristo por cada um de nós. Esse amor que não tem tamanho, porque a ação dele de nascer aqui na Terra, de estar conosco, de passar por todas as dificuldades e de morrer em carne, da forma como ele morreu, com todos os sacrifícios, isso nos ensina demais, demais, demais. E é por isso que essa época do Natal é tão especial, porque não há como celebrar um Natal sem pensar nesse ser, sem pensar que ele é o verdadeiro motivo, que ele é o dono da festa, o aniversariante da festa. É para ele que nós nos reunimos. E aí uma reflexão, né, que a gente precisa fazer é que não seja apenas no Natal, é que seja sempre. Que esse amor nos invada, que nós sejamos tocados por esse amor que nessa época natalina nós somos tocados, que seja ao longo de todo o ano. Essa é o nosso desejo, né? Que esse amor realmente, que nós sejamos incansáveis em trabalhar em prol do próximo, em prol daqueles que mais precisam. Porque se temos Jesus como nosso modelo, e por isso dizemos que somos cristãos, é justamente por segui-lo. E vamos tentar seguir seus passos. Claro que somos pequenininhos demais para fazer o que Jesus fazia, para agir como Jesus agia, mas nós podemos seguir os seus passos. Nem que sejam as pegadinhas de Jesus, nós precisamos tentar nos esforçarmos para que nós realmente possamos fazer um pouco do muito que ele fez por nós. Nós possamos olhar ao redor e ver que há tanta gente que precisa, não só materialmente, eu citei aqui os irmãos em condição em situação de rua, mas há pessoas que precisam, para além das questões materiais, há muitos necessitados hoje, a situação financeira, econômica do nosso país e de vários outros pede que nós sejamos mais solidários, pede que nós sejamos menos apegados às questões materiais e consigamos compartilhar, dividir aquilo que nós recebemos de graça como um empréstimo divino para que nós possamos ter uma vida aqui que propicie a nossa evolução nessa caminhada, da forma como nós traçamos o nosso plano reencarnatório, da forma como é o objetivo de cada um, que nós não sabemos, né? Cada um de nós tem um objetivo nessa encarnação, diferente das encarnações passadas e das encarnações que ainda teremos. Para cada fase, nós temos um objetivo diferente de aprendizado, e o objetivo desse momento nós não sabemos muito qual é, mas com certeza nós precisamos auxiliar da forma que possamos. Patrícia, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Então ajude doando seu tempo,
ajude doando a sua caridade, ajude até mesmo não julgando, porque como diz aqui nesse texto, se Jesus, que é o mestre dos mestres, que é o rei dos reis, ele não nos julga, ele simplesmente nos vê como irmãos mais novos, que somos crianças espirituais em aprendizado. Ele nos auxilia da forma como ele fez e faz sempre. Quem somos nós para julgarmos? Quem somos nós para dizermos que somos melhores que o outro, né? E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, meus queridos, na instrução dos Espíritos, do capítulo Amar o próximo como a si mesmo, né, que é o capítulo número 9, e no item 8 a gente lê sobre a lei do amor, né, que é um texto dos mais bonitos do Evangelho segundo o Espiritismo, na minha opinião, copila algumas partes de espíritos diferentes, né, e uma delas que eu gosto muito, que é a de Lázaro, em Paris, 1862, ele fala que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então ele diz assim: feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus anunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, Jesus vem nos revelar o amor, né? Para uma época em que nós já conhecemos bem a história da época, né, de olho por olho, dente por dente, Jesus vem falar desse amor, dessa essência divina, né, e ele vem falar de que essa é realmente a faísca sagrada que está dentro dos corações de todos nós, que está nas nossas consciências. Nós já sabemos o que devemos fazer, nós muitas vezes ainda não conseguimos perdoar, não conseguimos não nos afetarmos com o mal que os outros nos fazem, nós ainda temos muitas imperfeições, mas que o Natal faça renascer em nós a esperança de sermos melhores, a esperança de que um passo de cada vez eu vou sim conseguir perdoar, eu vou sim conseguir amar o meu próximo, mesmo que ele me fira, mesmo que ele me julgue, mesmo que ele me ofenda. Porque esse foi o ensinamento ao longo de toda a vida de Jesus, né? Se Jesus tivesse amado apenas aqueles que o acolheram, se Jesus tivesse amado apenas aqueles que o amaram, que ensinamentos teria deixado para nós? Jesus o tempo inteiro intercedeu por nós. Até o último instante ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Até o último instante, ele nos exemplificou o que é o verdadeiro amor. E o Natal é amor de Jesus e é amor do Pai por nós. Simboliza esse nascimento do seu Filho aqui na Terra para nos mostrar o caminho dessa realeza moral, dessa conduta divina, das leis, da empregabilidade das leis divinas nas circunstâncias terrenas, para que nós pudéssemos realmente enxergar. Senão seria uma teoria muito distante, uma linguagem muito distante. Falar de amor sem viver o amor é fácil. Viver o amor para quem nos ama também é fácil. Viver o amor para aqueles que não muitas vezes têm os mesmos pensamentos que nós, ou por aqueles que cometem alguma maldade contra alguém que a gente ama, ou contra cada um de nós mesmo, esse é o desafio. E nós confundimos porque às vezes achamos que precisamos amar essas pessoas com a mesma igualdade e a mesma o mesmo amor, a mesma intensidade de amor que aqueles que nos fazem o bem. Isso no patamar que nós nos encontramos ainda não é possível. Mas amar significa não desejar-lhes o mal, amar significa auxiliar-lhes
em caso necessitem. Amar significa seguir adiante, sabendo que lá na frente nós nos reencontraremos. Não adianta queremos fugir. Nós conseguimos, muitas vezes, matar pessoas em vida. Nós conseguimos nos distanciarmos, nós conseguimos afastar essas pessoas de nossas lembranças, mas um dia todos nós nos encontraremos nessa grande jornada, nessa grande estrada que é a vida eterna do nosso espírito. Então, nesse capítulo ainda, que fala sobre a lei de amor, eles dizem que o amor é a essência divina e é o primeiro até o último, vós possuís no fundo do coração a faísca deste fogo sagrado. Façam o que fizerem, não poderão sufocar o germe vivaz, o germe vivaz que Deus lhe depositou lhes depositou no coração em sua criação. Esse germe desenvolve... Ai, gente, a gente vai ficando cegueta, né? Esse germe desenvolve-se e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora muitas vezes oprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que constroem afetos sinceros e duráveis e vos ajudam a transpor a estrada encarpada e árida da existência humana. Então, realmente, essa moralidade, essa inteligência faz com que esse germe do amor se desenvolva. A gente tem as asas, né? A asa intelectual e a asa moral. E a gente precisa fazer com que elas se desenvolvam quase que simultaneamente. Se a gente apenas se preocupa com o nosso crescimento intelectual, nós nos tornaremos pessoas muito sábias, muito inteligentes, cheias de conhecimento, mas aí o cuidado é em que estaremos utilizando todo esse conhecimento. Para aplicar em prol de quem? Da individual, daqueles que estão ao redor de nós, ou estamos usando essa inteligência em prol da humanidade? E a história da humanidade está aí cheia de situações em que coisas que foram criadas para beneficiar todas, muitas vezes foram usadas para o mal, a posteriori, justamente porque o desenvolvimento da asa intelectual do homem é muito alto, mas o desenvolvimento da sua moralidade ainda não acompanha. Então, muitas vezes, nós não sabemos usar a nossa inteligência em favor do próximo, em favor de realmente melhorar a qualidade de vida no nosso planeta, para que nós tenhamos não só um momento de felicidade, de alegria, de irmandade, de fraternidade nessa época do ano, não só no Natal, para que a gente viva com essa consciência, com esse espírito de fraternidade, de solidariedade, de amor ao longo de todo o ano, ao longo de toda a nossa vida. Então, que o Natal seja para cada um de nós um convite, meus irmãos, a tudo isso que nós conversamos aqui, a esse sentimento de fraternidade, que lembremos da humildade do Cristo, que lembremos do amor do Cristo, que lembremos da fraternidade, da solidariedade que Ele veio nos exemplificar. E que o Natal nos renove a esperança de que sejamos pessoas mais fraternas, mais solidárias. A partir daqui, se já somos, que ótimo, sejamos mais. Se temos consciência de que não fomos muito solidários e fraternos esse ano, não apenas na questão material, mas na questão também de fraternidade e solidariedade com aqueles que sofrem, fazendo a caridade moral, de ouvi-los, de enxugar-lhes as lágrimas, de dar-lhes um abraço, um colinho quando precisam, assim como nós fazemos com os nossos filhos, com aqueles mais próximos, com os amigos mais íntimos, que nós acolhamos as dores alheias daqueles que nem conhecemos, de uma forma muito solidária e fraterna. Que eles façam parte das nossas orações diárias, que nós possamos nos lembrar de cada um que sofre, sem julgamento. Aquele irmão que está lá nos presídios, Deus nos ensinou, Jesus nos ensinou, que eles são apenas irmãos, que moralmente ainda não alcançaram algumas virtudes que lhes façam enxergar que eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim mesmo.
Os irmãos que estão nos hospitais que nós nem conhecemos, nós precisamos rezar, orar, pedir por eles também. Isso é prece, isso é amor, isso é caridade. Que nós possamos, meus amores, estender todo esse amor que vai no nosso coração nessa época do ano, a todo o ano que vai se iniciar. Então é isso, essa mensagem de hoje era para que nós reflitamos nesse dia de alegria, nesse dia de festa, nesse dia que culturalmente nós utilizamos para nos reunirmos, para estarmos em família, para estarmos com os nossos amigos, mas que nós reflitamos também em todas essas simbologias que são terrenas e que reforcemos em nós o verdadeiro significado do Natal. Que reforcemos em nós, que nos recordemos para que veio Jesus, por que veio Jesus e o que eu estou fazendo para modificar a minha vida, para modificar o meu entorno, assim como Jesus o fez. Para trazer um pouco de paz, de alegria, de bondade mesmo, né? Como disse ali no texto, Jesus, que foi puro amor, experimentou muitas vezes o ódio dos humanos. Então, que nós enchamos o nosso coração de amor, que nós sejamos menos belicosos, menos guerreiros no sentido de querer impor as nossas verdades e que nós possamos abraçar aqueles que pensam diferente de nós, mesmo que seja em prece ou em pensamento. Meus amores, então finalizamos aqui desejando um Natal maravilhoso para todos, para as famílias que nos assistem, que seja um Natal de harmonia, de alegria. Se você estiver aí sozinho ou acompanhado, tristinho, porque não tem alguém que você gostaria do seu lado, que você se sinta abraçado nesse Natal, que você se sinta renovado nas suas energias, que você se sinta cheio de esperança para recomeçar. Vamos finalizar, já passamos aqui um minutinho, mas vamos finalizar com a nossa prece, agradecendo o Mestre Jesus por todas essas reflexões que envolvem esse tema do Natal, que nós possamos realmente internalizar, Mestre Jesus, todo esse amor imenso que Tu viestes nos exemplificar. Que nós possamos ter um Natal de luz, de paz, não só no nosso país, mas no nosso planeta Terra, para os povos que não são cristãos, para os que são, para os povos que creem em Ti ou não, não importa. Onde quer que haja alguém necessitado da Tua presença, Mestre Jesus, que seu lar, que sua casa, que seu coração possa ser visitado por meio dos espíritos que trabalham em prol do bem da humanidade, que possam receber esse acolhimento, esse apoio e esse auxílio que mais necessitam. Então, Mestre Jesus, colocando nas Tuas mãos todos os nossos anseios, todos os nossos desejos e toda a nossa vontade de sermos melhores, nós Te agradecemos por mais esse dia, Te damos graça, Te damos glória e Te pedimos que seja conosco, que nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja, meus queridos, um Feliz Natal para todos. Um beijo, até a próxima! Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.